Diante de todos esses fatos do cenário, né, desse cenário todo geopolítico com várias situações muito emblemáticas, eu estava até inclusive lendo o seu artigo desta semana que o senhor esqueceu de me mandar, tá? Já vou cobrar aqui ao vivo, eu que tive que buscar lá, porque eu adoro sempre ler, não recebi, mas eu achei aqui. E você falou também um pouco ali sobre o G7, me chamou muita atenção, né? Primeiro que você falou muito sobre a questão dos problemas globais. Citou que os países aí centrais estão criando organizações multilaterais que não ampliaram a sua governança, em que vem aí muitas vezes impedindo também novas potências, né, para ter essas relevâncias aí, um assento efetivo justamente aí nesses grupos, né, principalmente aí do G7 no qual você tem falado, G7 que é Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. Eu queria entender um pouquinho mais, né, essa sua visão que você trouxe aí nesse artigo, que você falou que tem sido muito avesso a uma ampliação efetiva naqueles que exercem uma função essencial na governança global. Que esse desenho institucional aí, muitas vezes observado nas últimas décadas, não está sendo talvez tão mais sustentável. O todo-poderoso G7, que a gente conhece, né, sempre conhecemos, você acha que passará a ter uma influência menor neste cenário global? Sim, né? Ele passa porque ele se fechou e ele se ensimesmou nesse processo todo. Quantos anos o G7 existe? Aí eles fizeram o G20, mas efetivamente a estrutura de poder ainda continua concentrada no G7, e é por essa razão que eles fazem aqueles encontros regulares, tudo isso. Mas, obviamente, que nós precisamos procurar aí sistemas alternativos de governança global, e é por essa razão que, embora no Brasil a gente ainda não entenda a relevância do BRICS, ele é importante porque ele é um novo desenho. E você começa a notar, viu, Paulo, aqui globalmente falando, nós temos vários desenhos acontecendo. Você tem uma Turquia que olha hoje em dia para a OTAN com desconfiança, embora seja o maior exército da OTAN nesse processo todo na Europa. O maior exército europeu da OTAN está na Turquia, mas ela olha assim com uma certa desconfiança aquilo que passa dentro da OTAN. E você tem aí os eternos excluídos, Coreia do Norte, você tem o Iraque que tenta aí até a recuperação pós-ação norte-americana, mas você tem o Irã, e você tem uma série de países que também não entendem que a atual estrutura global vai modificar muita coisa. Por exemplo, a Índia olha para o G7 e fica pensando, será que nós iremos participar do G7 efetivamente alguma vez ou não? Não é? Será que vai ser ampliado para o G8? E obviamente que não. Não é? Porque não fizeram essa expansão nem com a China, que se tornou aí a segunda maior economia global. Então, estes mecanismos que foram estabelecidos depois da Segunda Guerra Mundial e que prevaleciam e refletiam ali um interesse e uma perspectiva norte-americana com relação à organização do mundo, à medida que novos entrantes vão participando deste processo global, obviamente que tem que mudar a estrutura e obviamente que elas precisam passar aí por um processo de renovação. E quem está liderando este processo todo é justamente a China, porque ela olha para esses espaços globais e começa a entender muito claramente de que os países não vão lhe dar nenhuma abertura nesse sentido. Aliás, serão críticos a toda e qualquer coisa que os chineses venham a inventar nesse processo todo. E é por essa razão que eles entendem que serão automaticamente e sempre de uma maneira repetitiva excluídos desses fóruns de negociação. E não são só eles, né? Se você pensar, sempre se fala, o Brasil participou de algumas reuniões do G7, mas o que isso efetivamente refletiu de melhora para o país? Então é por essa razão que a gente tem que olhar para esses mecanismos alternativos que vão se formando como uma forma aí de melhorarmos o conceito de inclusão de mais países dentro desse sistema. Veja, no caso do BRICS, você teve recentemente a Argentina expressando interesse em fazer parte, a Arábia Saudita interessada em fazer parte, e o que a impressão que nós temos é que esta organização, este arranjo, né, porque não é uma organização por enquanto, mas este arranjo tem maior flexibilidade que o próprio G7. Então, que é a mesma coisa há décadas e não demonstra nenhuma desejo de mudar. E por que isso é importante? Como é que isso afeta, né, o investidor, né, a pessoa que nos assiste? Só de uma maneira, para a gente lembrar, existem problemas que
transcendem a fronteira de um país. Não é? Você precisa ter arranjos e coordenação internacional com relação a alguns assuntos. Exemplo, narcotráfico. Nenhum país consegue combater o narcotráfico sozinho. Você precisa estar inserido nesse contexto. Pandemias, a situação econômica global, você precisa de vários arranjos para que não fique tudo no peso de um só país, e você precisa compartilhar melhores práticas, mas não esquecer que toda vez que ocorre um problema mais grave, você precisa dessas organizações e desta forma de conversar coletivamente para conseguir alcançar algum resultado positivo. Do contrário, a gente está condenado aí a viver num mundo cada vez mais segregado, mais individualista, mais isolado, e o problema disso é que estes assuntos que requerem uma coordenação maior com outros países não teriam aí o alcance e o sucesso que precisam.